Quero agradecer a Deus por estar entre os irmãos neste culto e agradecer também pelo honroso convite que fui alvo para estar aqui nesse culto festivo, nessa data tão importante que o grupo está completando mais um ano de atividade. Quase que não acreditei, mas o irmão me disse 37 anos, não é? Meu Deus, como o tempo passa, não é? 37 anos. E o irmão Gilberto, ele sempre foi aquela pessoa que sempre nos procurou para dar apoio a ele, ao grupo, e ficamos muito felizes por Deus ter levantado esse grupo na sua obra, na sua casa. Agradeço ao meu irmão Vanderlei, junto com os obreiros, pela saudação, amada Igreja do Senhor, que aqui está. E quero parabenizar esse grupo pelos seus 37 anos. Viu, irmão Gilberto? Parabéns, Deus que abençoe. Todos são profissional mesmo, né? Graças a Deus. Deus que abençoe, que o Senhor continue usando eles maravilhosamente na obra do Senhor. Sempre admirei o irmão Gilberto por uma virtude que eu sempre observei isso na sua vida. Ele é um homem, um servo de Deus humilde, não é? Uma pessoa que ele sempre está reconhecendo os seus superiores e procura fazer as coisas na casa de Deus, tudo dentro daquilo que realmente deve ser uma pessoa de exemplo na casa de Deus. Deus te abençoe, irmão Gilberto. Continue assim, viu? Nesta verdade, nesta prudência, neste cuidado com todos os demais componentes. Graças a Deus. Fico feliz pelos irmãos e irmãs que se dispuseram a estar nesse culto esta noite. Eu vou ler, irmãos, uma palavra que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e no versículo 25 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 16 e versículo 25, que nos diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Amém. Diz aqui neste versículo que Paulo e Silas oravam e cantavam e oravam. Eles se encontraram, irmãos, numa determinada cidade, e ali eles pregaram o Evangelho, anunciaram a salvação através de Jesus Cristo e a transformação pelo poder do Evangelho. Veio, irmãos, as autoridades daquele lugar, daquela cidade, e prenderam a Paulo e Silas. Levaram eles para o carcereiro e colocaram dentro de uma cadeia, chavearam e prenderam seus pés no tronco, pés e mãos, mas não conseguiram prender a voz de Paulo e de Silas. Diz a Bíblia Sagrada que era perto da meia-noite, e lá estavam aqueles dois servos de Deus. Primeiramente, antes deles levarem para a prisão, eles amarraram eles, rasgaram suas vestes e açoitaram fortemente a Paulo e a Silas por terem pregado o Evangelho. E eles dentro daquela cadeia, com cadeado, com prisões, com cadeias em seus pés e em suas mãos, mas eles ali não estavam abatidos, não estavam se queixando, não estavam murmurando, mas eles sabiam muito bem a missão que eles tinham. Eles eram homens de Deus que foram incumbidos de pregar o Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Queridos e amados irmãos, eu sei que o irmão Gilberto e todos os irmãos componentes, para fazer esse trabalho,
realizar essa obra, não é só sorriso, não é só fartura, não é só bonança, mas eles têm também os momentos de dificuldade, de sofrimento, de luta, aleluia, até por que não dizer, até de desânimo. Muitas vezes as coisas não dão certo conforme se pensa, mas uma coisa, irmãos, o que não pode tirar do verdadeiro cristão, as lutas, as dificuldades, os problemas, não podem não tirar o gozo, a alegria. Santo está na tua alma, o Espírito Santo está no teu coração, e Ele vai te renovar esta noite, Ele vai te encher de graça, de poder, de força, e tu vai sair daqui com ânimo, com alegria, com força, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Nunca esqueça, irmãos, o livro das heroínas das Assembleias de Deus, a esposa do missionário Gunnar Wingre, que veio da Suécia, juntamente, aleluia, com outro seu companheiro, começaram a anunciar o Evangelho lá no Amapá, lá no Pará, aliás, lá no norte do nosso Brasil, no Amazonas, e chegou um certo tempo, um certo dia, um certo mês, um certo ano, que apraz a Deus recolher uma das suas filhinhas, e diz a história daquele casal, que enquanto o esposo, o pastor Gunnar Wingre, ele sepultava a sua filhinha e também da sua esposa, em lágrimas ele sepultava ali naquele chão, a irmã lá dentro de casa, aleluia, ela observando e vendo aquilo, ela começou a cantar, o Senhor deu um belo hino para ela, naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza, e na letra daquele hino, ela diz que as mais belos hinos e poesias foram escritos na escuridão. Aleluia! Naquela hora de lágrima, de tristeza, de dor, Deus deu um belo hino para ela, e está na nossa harpa cristã, que agora, queridos irmãos, a Assembleia de Deus está completando 100 anos no Brasil, e ali está o hino que Jesus deu para aquela serva de Deus. Quem sabe, se fosse um de nós estaríamos de joelho, derrotados, caindo e até mesmo reclamando para Jesus: por que, Senhor? Mas aquela mulher de Deus, ela entendeu a vontade do Senhor, e na hora mais escura da sua vida, ela arrancou da sua alma um belo hino.
eles são escritos na escuridão. Que escuridão é essa, irmãos? É a hora de prova, é a hora de luta, é a hora das adversidades, das afrontas, é a hora das tristezas. Quem sabe tem dias que tu levanta pela manhã e não consegue abrir a boca nem para orar, não consegue abrir a boca nem para louvar a Deus com um belo hino. Eu creio que esta noite Jesus escolheu para mim e para ti, para estarmos aqui neste culto programado por este grupo, para o Senhor te dar uma grande vitória, para o Senhor ter um encontro poderoso contigo, e daqui para frente tu vai ter o gozo, a alegria de levantar de manhã cantando hinos de louvor a Deus. Não importa o hino, pode ser o hino número 200 da harpa, pode ser o número 15 da harpa, pode ser o 244 da harpa, não importa, pode ser o 115, não importa o hino, o importante é que tu abrindo a tua boca para louvar a Deus, eu quero te dizer que o céu se alegra, a tua alma se renova e os demônios são expulsos. Aleluia! Não tem demônio que resista do crente, irmãos, que louva a Deus, porque Satanás não quer que o ser humano louve a Deus, porque ele queria estar no lugar de Deus, que o povo se ajoelhasse diante dele, mas Deus é Deus do céu, é Deus da terra, Deus é o Senhor da nossa vida, e Ele merece toda a honra e todo o louvor e toda a glória. Glorifica Ele aonde tu estás aí, glorifica Ele aonde tu estás aí. Aleluia, os céus esta noite está sendo perfumado pelos louvores da igreja, pelos louvores do conjunto. O céu está sendo perfumado e Deus se agrada e recebe esses louvores. Os irmãos vejam, Paulo disse para Silas: Silas, aleluia, vamos dirigir uma oração? Silas disse: vamos, Paulo. Então ora, Silas. Silas levantou a oração. Graças te dou, Jesus, por estarmos com essas cadeias nas mãos e nos pés. Graças te damos, Jesus, por estarmos dentro desta cadeia. Graças te damos, Jesus, pelo nosso lombo estar doendo pelos açoites. Por tudo nós te damos graças, Senhor. Seja conosco. Amém. Agora Silas diz para Paulo: Paulo, puxa o hino aí, vamos cantar. Eu não sei se Paulo fazia a voz primeira ou se Silas fazia a voz primeira. Eu não sei se Silas fazia a voz segunda e Paulo fazia a voz primeira. E o que eu sei é que os historiadores dizem que Paulo era um homem baixinho, perninha torta, e diz que era feinho. Feinho no seu exterior, mas era um homem cheio da glória de Deus, cheios dos dons espirituais. E quando Paulo abre a boca e começa a cantar, e Silas lhe acompanha, oh, que coisa linda, oh, que harmonia. Eu queria estar ali, irmãos, para ouvir. Os irmãos sabem que na igreja eu não me contei, mas quando os irmãos louvam a Deus, quando os irmãos cantam para Deus, eu tenho que chorar, irmãos, porque a minha alma, irmãos, ela se inunda de alegria e de gozo, porque no céu, irmãos, no céu vai ser só louvor. Lá no céu eu não vou pregar, Vanderlei não vai pregar, não, presbítero, evangelista não vão pregar, não, irmãos, pastor não vai pregar. Lá no céu vai ser só louvor. E aqui, irmãos, é um ensaio para o céu. E Paulo e Silas começaram a cantar. Eu não sei qual é o hino que eles cantaram, a Bíblia não diz. Terminaram o hino, agora Silas diz: Paulo, inicia uma oração novamente. Paulo orou,
terminou Silas, inicia um hino e vamos cantar mais um hino. Deus se agradou tanto. Irmã, quando tu estiver lutando, canta, irmã. Quando tu estiver lutando, irmão, canta. É como disse os irmãos do conjunto: canta, gaúcho, canta para Jesus. Tu vai ver que as forças do mal, elas vão se afastar rapidamente. Os irmãos vejam, através do cântico de Paulo e de Silas, o que aconteceu, irmãos. Eles cantavam e de repente Jesus, na sua glória, levanta do seu trono e diz: Pai, eu vou socorrer o meu servo. Este louvor está tão belo, tão lindo. Eles estão nos glorificando na dor, no sofrimento. Eu vou socorrer eles. E Jesus chama um anjo e ordena aquele anjo: desce, vai até aquela prisão, chega lá e dá um terremoto naquela prisão, abre todas as portas e liberta o meu servo Paulo e Silas. Enquanto Paulo e Silas cantavam, diz que os outros presos escutavam. De repente, irmãos, a cadeia tremeu, a terra tremeu, as portas se abriram, as cadeias de Paulo e Silas se abriram automaticamente, caíram por terra. A luz se apagou de tudo, certamente tochas, candeeiros, se apagou tudo. E o carcereiro, apavorado, tirou da espada e ia se jogar em cima. E Paulo clamou com grande voz: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Ele pediu luz, alguém acendeu a luz, trouxeram a luz para ele. Ele entrou na cadeia onde estava Paulo e Silas. Ali estavam os servos de Deus, parados, sem nada de cadeia nas mãos, as portas abertas. Ele cai por terra, clamando e dizendo: Senhores, o que eu faço para me salvar? Irmã, se tu cantar, irmão, se o conjunto continuar cantando, as almas vão clamar: o que eu faço para me salvar? O que eu faço para ir para o céu? O que vai acontecer? Tu vai dizer assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu aceitei Jesus, irmãos, quando era adolescente. Só eu era crente em casa. Nós éramos uma família de 8. Só eu era crente. E os irmãos diziam para mim: Vitor, creia, porque Jesus te salvou e salvou tu e vai salvar a tua casa, a tua família. Queridos, eu só tenho, aleluia, 2 irmãs que ainda não se decidiram, aleluia, completamente. Não é que elas não acreditem, não é que elas não reconheçam, mas que ainda não se decidiram a ser crente ainda. Mas todos os demais eu ganhei para Jesus, e estou orando por essas 2 para completar toda a família. Canta, irmã, que o Senhor vai cuidar da tua família. Canta, irmã, que o Senhor vai cuidar da tua família, esposa, esposo, filho, parentes. Canta e agradece a Deus, porque através do louvor o Senhor vai enviar o seu anjo e as cadeias vão se quebrar, as portas de ferro vão se abrir, as almas vão ser salvas, porque o Senhor vai atuar e vai receber o teu louvor. Oh, glórias a Deus. Sim, irmãos, esta noite uma presença de Deus poderosa, uma alegria, um gozo na minha alma. E antes de eu ir embora, eu ainda quero ouvir mais um hino, viu, Gilberto? Dá para ser? Dá para correr as águas? Não? Eu quero ouvir mais um hino, não é? Mas antes
de nós ouvir mais um hino, não sei, mais dois, quanto eles quiserem, né? O chefe está ali, eu leio aqui perto. Antes deles cantarem, eu quero fazer um convite, irmãos. Eu quero fazer um convite. Tu queres receber essa bênção? Tu queres ser um que louva a Deus em todos os momentos, na hora da alegria, na hora da bonança, na hora da tristeza, na hora da dor. Tu queres ser um adorador de Deus, um que louva o Senhor? Vamos nós colocar em pé. E se tu tem alguma coisa que está ofuscando essa alegria e esse gozo, eu convido para te sair do teu lugar e vir aqui na frente. E nós vamos orar por ti agora. Vamos te levar em oração diante do Senhor. Venha, venha, porque o Senhor tem uma obra através de ti. O Senhor quer te usar. O Senhor quer que tu seja um instrumento nas tuas mãos. Mas você tem que se dispor e se colocar nas mãos do Senhor. Venha, Jesus está te esperando. Venha receber a oração. E a oração, o Espírito Santo vai te renovar, vai te encher de poder, vai te encher de graça, e tu vai ser uma ferramenta poderosa, um vaso nas mãos de Jesus, para você nos momentos de dificuldade glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Quem quer receber esta oração? Quem quer receber? Venha aqui na frente. Venha. Aleluia. Tu não quer ser um adorador do Senhor? Então venha. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar. Ele quer te encher de graça e de poder para te usar, para que o nome dele seja glorificado. Amém. Olha só. Esses varão de Deus, aleluia, estão dispostos a se colocar nas mãos do Senhor e serem serem vasos usados nas mãos do Senhor. E eu quero dizer para vocês não vão sair como velho. Glória! Chegue, irmão, chegue mais aqui da frente. Venham se colocar à disposição do Senhor. Venham ser como Paulo, venham mais perto. Venham ser como Silas. Não tem hora para nós glorificar a Deus. Não tem momentos para nós glorificar a Deus. Seja alegria, tristeza, abatimento, desânimo, nós temos que glorificar a Deus. Porque através desta ação, dessa atitude, o mal vai desaparecer. As caminhas vão se abrir. Os problemas vão embora. Oramos a Deus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, ó Pai. Agradecemos por este momento, Senhor. Esta hora tão preciosa. Este momento de gozo, de alegria e de operação divina. Vemos agora. Enche esses irmãos do Teu Espírito. Enche essas irmãs do Teu Espírito. Prepara eles com a medida de graça e de poder, para que eles possam te glorificar, te servir em qualquer momento, em qualquer hora. Eles possam ser vaso das tuas mãos. Derrama unção, derrama poder, derrama glória e renova as suas vidas, Senhor. Que eles sejam desta adiante transformados, renovados, fortalecidos pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém e amém.